Boa noite. Mais uma vez estamos aqui para um tempo de meditação e queremos meditar hoje um pouquinho sobre o nosso passado e o nosso futuro. E a frase de hoje que nós temos, ela diz o seguinte: nunca haverá uma borracha para apagar o nosso passado, mas sempre haverá um lápis para escrever o futuro. Então, o que nós vemos aqui? Uma grande verdade, porque nós não podemos apagar o nosso passado. Não podemos esquecer simplesmente e não lembrarmos mais. Mas então, se nós não podemos apagar o nosso passado, o que nós precisamos aprender? Precisamos aprender a trazer tudo aquilo que nós já vivemos no nosso passado, seja de bom ou seja de ruim, para que nos sirva de lição para a nossa vida hoje, para o nosso futuro. Então, essa é a questão. Como não podemos apagar, nós podemos tirar do nosso passado de erros e acerto para que nós possamos crescer e realmente não repetir os mesmos erros no nosso futuro. Mas como que nós conseguimos fazer isso? A única forma que eu vejo que nós podemos tirar lições do nosso passado é quando realmente nós olhamos para o nosso passado e analisamos aquilo que fizemos de certo e errado e nunca nos colocando como vítima. Porque o que acontece com a gente na maioria das vezes, com nós na maioria das vezes? Nós nos vitimamos, nós colocamos a culpa muitas vezes na situação, no sistema, nas pessoas e não assumimos a nossa culpa. E de tudo que aconteceu no nosso passado, seja de bom ou de ruim, nós temos uma porcentagem de culpa. Só que na maioria das vezes nós não reconhecemos isso. Enquanto nós não conseguimos reconhecer os nossos erros que nós fizemos no nosso passado e assumirmos realmente, não tem como nós crescermos. Essa é uma realidade, então, que muitas vezes nos é difícil assumirmos a nossa culpa. E como eu já falei em outros vídeos, também nós trazemos isso desde o início. Por exemplo, quando Deus falou para Adão e Eva não comer o fruto, quando eles comeram, quando Deus perguntou para Adão, o que ele fez? Ele colocou a culpa em Eva. Quando Deus falou com a mulher, com a Eva, ela botou a culpa na serpente. E Adão ainda foi mais ousado ainda, porque o que ele disse para Deus? A mulher que tu me deste, ela me deu. Então, como se ele estivesse colocando a culpa em Deus. Como se ele estivesse dizendo, eu não te pedi essa mulher, então a culpa é tua, foi tu que me deste ela. Então, nós vemos aí que a culpa do homem ainda foi maior ainda do que da mulher nessa questão, olhando dessa forma. E assim somos nós também naquilo que cometemos no nosso passado, nunca assumindo a nossa porcentagem de culpa. Então, por exemplo, só há uma forma de eu trazer lições do meu passado a partir do momento que eu reconhecer que em todas as situações, sejam boas ou más, eu tenho a minha parcela de culpa. Só dessa forma que realmente eu vou poder trazer lições do meu passado e não as repetir aquilo que foi errado. Em relação ao passado também, o que acontece? Nós não podemos apagar o nosso passado. Então, o que acontece? Muitas coisas que aconteceram no nosso passado, que hoje ainda nos traz tristeza, hoje nos traz desgosto, porque na verdade muitas dessas coisas às vezes não foram resolvidas. Então, uma coisa bem difícil de nós lidarmos é com situações não resolvidas. E isso acontece também. Então, por exemplo, se nós temos situações do nosso passado que nós não resolvemos, isso vai nos assombrar para o resto das nossas vidas. Então, precisamos resolver aquilo que ficou no passado. Porque se nós não resolver, é mesmo que você varrer a sujeira para baixo do tapete. Parece que está tudo limpo, mas na verdade não está tudo limpo. Então, a mesma coisa em relação ao nosso passado. Se tem situações que ficaram mal resolvidas, resolva. Se é pessoas que você tem que pedir perdão, peça perdão. Se é pessoas que você tem que perdoar, perdoe. Mas resolva as tuas situações no passado para que elas não venham
Que você não tenha que carregar esse fardo nas suas costas para o resto da sua vida. Então, são essas questões que muitas vezes nos incomodam no nosso passado. Questões mal resolvidas. Então, resolva. É difícil de nós resolvermos? Sim, tem casos e casos. Tem casos que é muito difícil de ser resolvido. Agora, precisam ser resolvidos. Porque se não resolver, o que vai acontecer? Você vai carregar esse fardo para o resto da sua caminhada. Então é muito melhor eu voltar lá no passado e consertar aquilo que eu fiz de errado do que ter que carregar todo esse fardo para o resto da minha vida. Então, como eu falei antes, nós precisamos assumir a nossa culpa e aquilo que precisa ser resolvido, nós precisamos voltar e resolver. Aí sim poderemos começar a escrever o nosso futuro, sem os nossos erros do passado, buscando acertar naquilo que nós erramos lá atrás. E a palavra que eu trago para nós hoje, ela está em Jeremias 29:11, que diz assim, ó: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, por exemplo, aqui Deus está nos dizendo que ele sabe os pensamentos que Ele tem de nós, são pensamentos de paz, são pensamentos de vitórias, entende? Então, vamos buscar isso em Deus. Busque escrever o seu futuro juntamente com Deus, porque só Ele sabe o que é melhor para nós. Só Ele sabe naquilo que nós vamos acertar e naquilo que nós vamos errar. Então, busque em Deus, para que você reescreva o seu futuro, deixando os erros para o passado, fazendo com que o nosso passado não seja como fardo nas nossas costas. É a única forma de nós reescrever o nosso futuro de forma que nós venhamos ter vitória e sermos felizes quando nós buscarmos realmente em Deus, buscarmos na pessoa de Deus como reescrever o nosso futuro. E aí, com certeza, vamos ter uma vida de felicidade, de paz, como ele mesmo diz, de paz e não de mal, pensamentos de paz e não de mal, pensamentos de vitória, pensamento de alegria. É isso que Deus ele pensa a nosso respeito, é isso que Deus busca para nossas vidas. Muitas vezes nós não alcançamos isso porque buscamos fazer as coisas por nós mesmos e não buscamos em Deus, em saber o que é o melhor para nós. Mas a partir do momento que nós buscarmos reescrever o nosso futuro, buscando a orientação de Deus, com certeza as coisas vão dar certo. Com certeza nós vamos alcançar aquilo que nós esperamos, que é o que está escrito, o fim que esperais. O que nós esperamos? Todos nós esperamos uma vida melhor. Todos nós esperamos termos paz, todos nós esperamos ter alegria. Todos nós esperamos isso e Deus, ele almeja isso para todos nós também. Agora, basta que nós reconheçamos que nós sozinhos não conseguimos. Precisamos do próprio Deus que nos oriente, que nos mostre o caminho que nós devemos seguir. Se nós fizermos isso aí, com certeza vamos alcançar o caminho da vitória. Amém? Que Deus abençoe você e curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas e até o próximo vídeo.